A cromatografia em camada delgada, ou CCD, é um processo de separação cromatográfica em que a fase estacionária é constituída por uma fina camada de material adsorvente aplicada sobre um substrato sólido, ou suporte. A CCD é um método analítico muito utilizado para identificar substâncias de uma mistura, avaliar a pureza de uma amostra e, por ser simples, rápida, visual e econômica, esta também é muito utilizada no acompanhamento de reações orgânicas e para a identificação de frações coletadas em cromatografia em coluna. Dominar a técnica de CCD exige um pouco de prática e alguns conhecimentos básicos. Por isso, desenvolvemos este vídeo com o objetivo de auxiliá-lo no processo de aprendizagem desta técnica. Materiais necessários. Para se realizar a prática de CCD, são necessários os seguintes materiais: placa de CCD, câmara cromatográfica, capilar e a amostra. Fase estacionária. As placas de CCD são compostas por uma fina camada de material adsorvente que funciona como fase estacionária. Os materiais mais comumente encontrados com esta finalidade são sílica gel e alumina, mas também é possível encontrar outras variedades de fase estacionária, como, por exemplo, a celulose. Essa fina camada está depositada sobre um suporte sólido, geralmente de vidro, alumínio ou plástico. Neste vídeo serão utilizadas placas de sílica gel com suporte de alumínio. As placas cromatográficas disponíveis comercialmente geralmente possuem um tamanho de 20 por 20 centímetros. Para se preparar uma CCD com poucas amostras, não é necessária uma placa tão grande. Por isso, cortamos esta placa em pedaços menores. Neste vídeo, utilizaremos apenas 2 amostras. Primeiro, a utilização de luvas ao manusear as placas é muito importante. Isso porque nossos dedos, por mais limpos que estejam, possuem gorduras naturais, que ao entrarem em contato com a sílica, ficarão absorvidas e irão afetar o resultado da análise. Também é ideal que se manuseie as placas, mesmo com luvas, segurando-as sempre pela lateral, justamente para evitar a contaminação da sílica. Para cortar uma placa, é necessário que se tenha em mãos lápis, régua e um estilete. É imprescindível a utilização de lápis e não de caneta, pois a tinta da caneta é solúvel em solventes orgânicos e, portanto, será arrastada durante a cromatografia e vai interferir no seu experimento. Após a marcação, deve-se colocar a régua na linha marcada, certificando-se de que esta encontra-se na posição correta e passar o estilete com todo cuidado para que ele não desvie da rota e permita um corte reto. O corte não deve ser feito com tesouras, pois neste caso, a tesoura acaba soltando uma parte da fase estacionária que está apenas depositada sobre o suporte de alumínio. Repare como a placa ficou danificada nas extremidades quando o corte foi feito com a tesoura. O uso do estilete é a melhor opção para se obter um corte bem feito da placa. Repare como o corte ficou feito de maneira exata, sem retirar nenhuma parte da fase estacionária e de forma a deixar a placa reta. Marcações da placa. Com a placa cortada no tamanho ideal, o próximo passo é marcá-la para seguir com a aplicação da amostra. Primeiro, marca-se uma linha na base da placa a uma distância que geralmente varia de meio a 1 centímetro, onde será aplicada a amostra. Essa distância é necessária para que sua amostra não entre em contato direto com o eluente, pois isso prejudicaria a resolução da placa. Quando forem aplicadas mais de uma amostra, deve-se distanciá-las
para não haver sobreposição após a eluição. Uma forma de se evitar que sua amostra mova-se para a lateral da placa é fazer pequenos cortes nos bicos inferiores desta, conforme ilustra a figura. Assim, o eluente atinge a placa de forma uniforme e permite que sua amostra percorra a fase estacionária em uma trajetória reta. Outra marcação importante na placa é a frente do solvente. Ela determinará a altura alcançada pelo eluente na placa. Essa marcação pode ser feita antes ou depois de colocar a placa na câmara. Quando marcada antes da eluição, é necessário que se tenha muita atenção para que a placa seja retirada da câmara no exato momento em que o eluente atingir a linha, pois essa marcação será muito importante para futuros cálculos. No caso da marcação após a retirada da câmara, esta deve ser feita imediatamente, pois caso contrário, o eluente irá evaporar e você perderá a altura exata. Para se iniciar o processo de CCD, é preciso anteriormente preparar a câmara cromatográfica, que pode ser uma cuba específica, conforme é utilizada neste vídeo, ou, na ausência da mesma, pode ser montada utilizando-se um frasco de vidro com tampa também de vidro. A montagem da câmara de eluição é muito simples. Primeiro, recobre-se as paredes da câmara com papel de filtro, o que é necessário para assegurar que toda a câmara estará saturada com os vapores do eluente. Depois, adiciona-se a fase móvel, que pode ser composta de um solvente ou de uma mistura de solventes apropriada. A quantidade de eluente adicionada à câmara deve ser suficiente para atingir apenas uma pequena altura, pois caso contrário, o eluente entrará em contato direto com a amostra aplicada na placa, e como já foi dito anteriormente, isso afetará o resultado da CCD. Por último, tampe a câmara para impedir a evaporação do eluente e permitir a saturação da mesma. Após a montagem, é necessário que se aguarde o tempo de saturação da câmara, que varia de acordo com o tamanho desta. Neste caso, seguindo a literatura, aguardamos 20 minutos. O capilar. O capilar é um fino tubo de vidro com o qual a amostra é aplicada à placa de CCD. Existem alguns tipos diferentes de capilares disponíveis, como o capilar convencional, o capilar graduado e o capilar graduado com êmbolo. Neste vídeo, utilizamos um capilar graduado com êmbolo de 5 microlitros. A cromatografia. Primeiramente, é necessário que uma pequena quantidade de amostra seja diluída em um solvente volátil. Então, com o capilar, pega-se uma pequena quantidade desta solução e aplica-se na linha anteriormente marcada na placa. Após aguardar a evaporação do solvente, a placa cromatográfica é colocada na posição vertical dentro da cuba, com a ajuda de uma pinça. Em seguida, tampa-se a mesma e aguarda-se o tempo de eluição. Quando o eluente alcançar a linha marcada, então se retira a placa da cuba, também com a ajuda de uma pinça, e aguarda-se a total evaporação do eluente na placa. A partir daí, é possível observar-se a resolução da eluição cromatográfica. Cálculo do RF. Com a eluição realizada, podemos passar para o próximo passo, que é o cálculo do fator de retenção, ou RF. O RF descreve a posição da amostra na placa cromatográfica de uma forma numérica simples. Não dá informações sobre o processo cromatográfico utilizado ou sobre em que condições esse resultado foi obtido, mas ajuda-se a ter uma descrição qualitativa do processo cromatográfico. Ele é definido como o quociente obtido pela divisão da distância percorrida pela amostra na placa e a distância percorrida pelo eluente na placa a partir da linha de aplicação da amostra. Uma boa resolução em CCD é caracterizada por valores de RF entre 0,3 e 0,5. Métodos de visualização e revelação. Dos métodos de visualização e revelação encontrados nos laboratórios, com certeza a câmara de luz ultravioleta é o mais frequentemente utilizado.
Isto porque é um método não destrutivo. As lâmpadas presentes nessas câmaras geralmente oferecem duas opções de comprimento de onda de excitação. O de 254 nanômetros, chamado de radiação de onda curta, e o de 365 nanômetros, chamado de radiação de onda longa. A maioria das placas cromatográficas já possui misturado à sua fase estacionária um aditivo fluorescente no comprimento de onda de 254 nanômetros. Dessa forma, mesmo que em sua amostra não existam substâncias fluorescentes, ao colocar a placa sob exposição desta radiação, esta irá apresentar uma coloração verde devido à sua fluorescência e as manchas características da sua amostra ficarão escuras em relação ao fundo, o que possibilitará uma melhor visualização. Se uma luz UV com o comprimento de onda de excitação de 365 nanômetros é utilizado para a detecção, o fundo da placa fica escuro e as substâncias que absorvem nesta região do UV são assim excitadas e podem então ser vistas como pontos brilhantes contra esse fundo escuro. Como as amostras utilizadas neste vídeo possuem essa característica, é possível observar as manchas brilhantes na placa quando expostas a este comprimento de onda. A luz negra, encontrada geralmente em casas noturnas, também possui comprimento de onda característico do ultravioleta. Esses comprimentos de onda são caracterizados como UVA e encontram-se em uma faixa que vai de 380 a 420 nanômetros. Esta luz não é geralmente encontrada em qualquer laboratório, mas pode ser comprada com facilidade até mesmo em supermercados ou lojas de materiais elétricos. Assim como no caso do comprimento de onda de 365 nanômetros, a placa também não fluoresce. Mas se sua amostra apresentar fluorescência nesta faixa, ela irá brilhar e se destacar do fundo conforme pode ser observado. Para as amostras utilizadas neste vídeo, essa lâmpada possibilita uma visualização ainda melhor do que para a lâmpada citada anteriormente. Câmara de iodo. Este também constitui um método de revelação bastante utilizado nos laboratórios, pois é caracterizado como um método não destrutivo, exceto nos casos em que a substância presente na CCD reage de forma irreversível com o iodo, o que é bastante raro. Neste método, colocam-se alguns cristais de iodo molecular em uma câmara fechada, que, após algum tempo, estará preenchida com os vapores deste elemento. Então, com a ajuda de uma pinça, coloca-se a placa cromatográfica imersa nestes vapores e aguarda-se um tempo. Desta forma, o iodo irá se concentrar principalmente nas manchas referentes às substâncias, transformando-as em manchas marrons, enquanto o resto da placa terá um aspecto amarelado. Após retirar a placa da câmara, os dados devem ser registrados imediatamente, pois logo o iodo evapora e a placa volta a ser como antes. Solução de ácido sulfúrico em etanol. Este é um método de revelação destrutivo, ou seja, após submetida a este método, as substâncias contidas na placa cromatográfica serão degradadas. Essa forma de revelação envolve uma reação de carbonização das substâncias. A placa de cromatografia deve ser submetida à pulverização com a solução de ácido sulfúrico em etanol até ficar completamente molhada. Em seguida, a placa deve ser aquecida. Nessa etapa, o solvente irá evaporar e as substâncias entrarão em contato apenas com o ácido, que por fim irá carbonizá-las. A temperatura e o tempo de aquecimento variam com as substâncias presentes na amostra. É importante ressaltar que a placa utilizada para exemplificar este revelador foi a mesma placa que utilizamos para exemplificar alguns erros que serão exibidos a seguir. Erros comuns. Câmara insaturada e saturada. Conforme já foi explicado anteriormente, é importante a presença do papel de filtro na câmara, bem como que se aguarde o tempo de saturação desta para assegurar que toda a atmosfera encontra-se com a mesma concentração do eluente utilizado. No caso da utilização de uma câmara insaturada, observa-se que o resultado obtido após a eluição está bastante diferente do obtido com a câmara saturada, mostrando que a eluição não ocorreu da mesma forma. Isso ocorre devido ao fato do solvente mais volátil do eluente evaporar primeiro, modificando a concentração deste durante a eluição.
o que altera os valores de IRF das substâncias. Amostra muito diluída. Essas placas são, na realidade, a mesma, porém, uma foto foi tirada com a utilização da luz UVA e a outra não. Observe que na foto onde a placa é revelada com a luz UVA, é possível visualizar que há duas amostras aplicadas na mesma, uma muito diluída e a outra concentrada. Porém, quando observada a olho nu, é quase impossível identificar que houve a aplicação da amostra no lado esquerdo da placa. Isso exemplifica que se as amostras estiverem muito diluídas, poderão não ser detectadas em alguns reveladores. É importante lembrar que também não se pode concentrar demais a amostra, pois nesse caso fica igualmente prejudicada a resolução. Amostras com água e sem água. Nessa placa foram aplicadas duas vezes a mesma amostra, porém uma não estava totalmente seca, enquanto a outra estava. Como é possível observar, a resolução da amostra com água ficou totalmente prejudicada, uma vez que é impossível distinguir as substâncias separadas. Outro efeito que a água também pode causar é conhecido como efeito de cauda, que é caracterizado por um rastro largo deixado no caminho percorrido pela substância molhada. Por isso, é importante que a amostra esteja totalmente isenta de água antes de submetê-la a CCD. Amostras encostando na lateral e no eluente. Neste exemplo, aplicou-se a mesma amostra na mesma concentração em 4 posições diferentes para se observar a consequência disto na resolução. A primeira aplicação foi feita muito próxima da lateral, o que ocasionou uma distorção na resolução, devido ao fato do eluente, durante o processo, evaporar tendenciosamente para as laterais da placa. Essa distorção fica ainda mais evidente quando se compara a primeira amostra com a quarta, que foi aplicada em uma posição ideal e resultou em uma boa resolução. A segunda amostra ficou totalmente submersa no eluente e a terceira ficou parcialmente submersa. Este contato pode ser confirmado quando se revela a altura alcançada pelo eluente na placa. É possível observar que, principalmente no caso da segunda aplicação, a amostra diluiu-se no eluente, o que resultou em um clareamento das manchas resultantes das substâncias. Além disso, com o zoom dado na parte inferior da placa, nota-se que a amostra ficou dispersa neste local da placa. Comparando-se então a segunda e terceira aplicações com a quarta, é possível observar como há alterações na resolução da análise, o que torna importante a aplicação correta da amostra.